Bem certo? Então, agora, nossa, que grupo unido vocês, um de costa pro outro. Nossa! Que feio o grupo de vocês, geralmente faz assim, olha, todo de frente pro outro. Melissa, me dá tua garrafa. É que a gente tem que escolher Vocês fazem maravilhoso. Vocês pessoal, trabalhar. Ó, trabalhar em sala de aula é sempre um grande desafio, porque cada grupo quer falar mais alto que o outro, né? Mas sempre de forma organizada. Eu sei que vocês estudaram, que vocês estavam ansiosos, querendo material. A Lídia ficou me mandando mensagem várias vezes. Me manda material, professora, material, tu não quer estudar, tu não quer estudar. Eu sei que vocês estudaram muito, mas tem de forma harmoniosa sistematizar um pouquinho o que vocês estudaram com relação a isso, tá bom? E aí depois nós vamos conversar de forma bem tranquila, informal, tá? Nós vamos sistematizar de forma geral aí na sala. Eu vou dar para vocês 15 minutinhos. É a imunidade adaptativa, que atua como segunda linha de defesa, também chamada de imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida, ela é subdividida. Então, nós temos imunidade adquirida humoral e celular. Bom, o que mais, meninas? Bom, para humoral, pelos linfócitos B. Perfeito. A humoral é mediada pelos linfócitos B. Ok. O que mais? Macrófagos. Onde entra os macrófagos aí? Porque ele fala que já no tratamento humoral, os anticorpos, ele faz parte, é o sistema completo, né? Que vai liberar as citocinas, é isso? É assim. O linfócito B, a gente vai ter liberação. Não, calma. Vou ficar só no meio. Eu quero saber mais do meio. É porque, como que é o seu nome? Gleice. Porque é assim, ó, Gleice. Deixa eu desligar aqui para vocês acompanharem na imagem. Ops, assim. Assim? Tá bom assim. Veja só. Ah, não, se eu fosse explicar, eu vou falar. Droga. Gleice, mas vamos lá. Aqui nós temos os anticorpos. Vocês irão estudar que os anticorpos, pessoal, eles não têm a capacidade de destruir o patógeno. Eles não destroem. Eles vão facilitar a destruição. Irão facilitar a eliminação desse antígeno do organismo. E para eliminar, essa resposta ela depende de outros componentes do sistema imunológico, como, por exemplo, o macrófago, tá? Então, o anticorpo vem lá, lindo, maravilhoso, você é uma bactéria, tá? Reconhece o patógeno e vai sinalizar para o macrófago, ô macrófago, vem aqui, tem uma bactéria. E aí, se o macrófago vem e fagocita essa bactéria, certo? Mas isso é lá no final, lá nós vamos estudar sobre mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? É uma etapa mais tardia, lá no final. Como aqueles anticorpos ali secretados irão, né, mediar a eliminação desse patógeno do organismo. Perfeito? Tá. Então eu quero saber mais sobre imunidade humoral. Tem mais alguma coisa que o grupo 6 queira falar sobre imunidade humoral? O que mais? Quando a gente fala de humoral, a gente se refere aos líquidos corporais. Isso pode incluir o sangue, a linfa e diversos outros líquidos. E aí temos os patógenos extracelulares, podem ser bactérias, toxinas bacterianas ou até mesmo vírus antes de entrarem na célula. E qual que é a relação da imunidade humoral com esse ambiente? É lógica a minha pergunta, é só mesmo para linkar mais um pouquinho. Tá. Porque Tá. É lógico a minha pergunta. É dentro do que você falou muito bem, tá? Por quê? Tá aqui os dois tipos.
a humoral e a celular. Toda vez que nós falarmos de imunidade humoral, nós sempre vamos pensar em um patógeno intracelular ou extracelular? Extracelular, certo? Então, a imunidade humoral ela sempre vai ser direcionada para patógenos extracelulares, diferente da outra, diferente da celular. Que mais, grupo? A gente falou um pouco sobre a questão dos anticorpos, mas antes os linfócitos eles vão se diferenciar em plasmócitos, que é a forma ativa, para produzir esses anticorpos. Perfeito, ok. Mais alguma coisa? Não, grupo 1. Cadê? Grupo 6. Grupo 1. O que vocês conseguem agregar sobre a imunidade humoral? Sem medo de ser feliz. Bora. Professora, posso puxar um pouco da coisa? Bem antes da moral, vou introduzir uma parte aqui. Por exemplo, a gente se corta. Quando a gente se corta, vai vir um código que pode entrar uma bactéria. Né? E a bactéria pode ser uma gram negativa com a presença de URPS. Ok, a gente está ainda na imunidade inata. Aí tem todos os processos da imunidade inata, ok. Se essa imunidade inata falhar, a gente já pula para a imunidade adaptativa. A gente está falando da imunidade humoral e as meninas falaram sobre os plasmócitos, a senhora falou que tem a parte de ligação, vamos supor, a senhora falou que o antígeno se liga ao anticorpo, né? E são três classes, que são a neutralização, a oxidolização e a proteína complementar, que é como ele se liga no anticorpo específico. E na oxidolização, que é quando a gente tem a utilização acho que é a fagocitose, se não me engano, que é quando o anticorpo se liga ao antígeno e fagocita. Depois ativa a fagose. Isso. E vai comer lá a bichinha. Aí, beleza. Tá, aí, Alexandre, legal. Visivelmente você estudou. Só que na prova discursiva, assim, encher linguiça, ó. Não tô enchendo, não, você tá. Você não tá enchendo linguiça, você tá perfeito. Só que, só tenta direcionar mais para não acontecer isso, para você lá no final se perder. Porque foi perfeito, você veio contextualizando desde a porta de entrada. Exemplo, o rompimento do epitélio, que é uma barreira externa da imunidade inata. Você fez todo o percurso. Imunidade inata, barreiras externas, barreiras internas, até chegar à parte da resposta humoral. Quando chegou na humoral? Quando chegou? Quando você chegou na humoral, Quando a inata falhou. o que aconteceu na humoral? Na humoral Como que o linfócito B vai atuar contra essa bactéria? O linfócito B, eles vão acumular, vão crescer e eles vão começar a se proliferar. Quando o linfócito B começar a se proliferar, eles vão se transformar em plasmócitos. Tá, calma. Calma. Que mais, grupo 1? Professora, falando da imunidade humoral, ela vai se dividir, né? Quando o antígeno for uma proteína e quando ele não for uma proteína. Ah, legal. Mais alguém estudou sobre isso? Tipos de resposta humoral? Como é o nome disso? Fico T-dependente. Isso, T-dependente. perfeito, show. Aí o T-dependente, ele vai precisar do auxílio do CD4, porque os linfócitos B, eles já vão sair da medula óssea expressando o IgM e o IgD. Aí, o T-dependente vai precisar do CD4 para trocar a imunoglobulina deles. Aí vai para ou IgG, ou IgA, ou IgE. Aí o T independente não precisa do TCD4 porque ele vai expressar o IgM, é uma memória, ele não vai criar memória no caso. O T independente. Tchau, T independente. Ok, perfeito. E tenho certeza que tem gente que não estudou e tá falando assim, meu Deus do céu, que bagulho é esse que ela tá falando? Eu sei que tem, tá? Eu sei que tem. Mas, pessoal, vamos lá, vamos pontuar. Vamos pontuar na fala da colega. Algo muito importante agora nessa fase de introdução. Lembrar que o linfócito B, ele tem a capacidade de reconhecer patógenos, né, de origem proteica e não proteica. Isso é um ponto muito importante na resposta imunológica. Proteica e não proteica.
Por que isso é tão importante, professora? Porque nós vamos ver que aqui, ó, linfócito T reconhece o antígeno apenas de origem proteica. E aquelas bactérias que são encapsuladas, né, que são ricas em lipopolissacarídeos, e aí o linfócito T não atua. Opa, o T não atua, mas o B reconhece. E aí, não vou me aprofundar nisso que a colega falou, porque é mais adiante, dependendo da origem química do antígeno, vai ter uma diferenciação dessa resposta humoral. Ela pode ser T dependente, ou seja, precisa das citocinas do TCD4 para ter toda a ativação, ou T independente, não precisa das citocinas do TCD4. Mais adiante nós vamos falar mais sobre isso, certo? Grupo 2, quer falar mais alguma coisa? Sobre o moral. Ou a nível de introdução já tá bom. O que vocês acham, grupo 2? Oi? Negócio de memória e prefeitura. Porque quando vai ocorrer a expansão clonal, Sim. pois é, os linfócitos vão crescer, vão se dividir e eles vão se diferenciar em duas especialidades. Perfeito. O linfócito vai ter um linfócito B de memória e o plasmócito que vai produzir os anticorpos, secretar os anticorpos. Perfeito. Muito bom. Grupo 4, 3. Mais alguma coisa? Sobre moral? Eu acho que tá bom. Primeira imagem, bora lá. Eu acho que bom. O que nós conseguimos sistematizar até agora? Tá? Que a imunidade moral, ela é mediada pelos linfócitos B, que os linfócitos B irão reconhecer micro-organismos extracelulares de origem proteica e não proteica. Uma vez ativados, esses linfócitos B, eles irão entrar em expansão clonal, também chamado de proliferação, e nesse processo eles irão se diferenciar em B de memória e o B efetor, também chamado de plasmócito. E esse plasmócito ele vai secretar anticorpos e esses anticorpos vão atuar através de diferentes mecanismos para eliminar esse patógeno, certo? Isso foi o que nós vimos até agora. Mais adiante eu vou mostrar na sua fala, tá bom? Ela vai se encaixar lá na outra imagem e a gente consegue desenvolver mais. Perfeito. 6, 4, grupo 4. 1, 2, 3, 4. A Eteline me pediu para fazer uma pergunta. Não, vou até gravar. Vamos lá. Eu não estou entendido, professora. Estava comentando com o meu grupo, eu não sei ainda. Agora eu estou gravando. Olha aí, Eteline. Estou atendendo seu pedido, estou fazendo uma pergunta especialmente para ele, ó. Mas ele ficou tímido. Passou o final de semana grudado, dormindo com a nona edição do Abas para chegar aqui, olha aí, ó. Disse que está perdido, Eteline. Socorro. Pessoal, vamos lá. Grupo 4, imunidade celular. O que vocês já conhecem sobre ela? Age de forma intracelular. Age de forma intracelular. Como assim age intracelular? Os micro-organismos intracelulares, né? Eles precisam destruir a célula, diferente da cultura moral, que você destrui os micro-organismos extracelulares, a celular destrói a célula. Não necessariamente. Por quê, professor? Por quê? Porque, às vezes, os fagócitos sobrevivem dentro deles, né? Os vírus, ou bactérias. Os patógenos, Os sim. patógenos. E aí precisaria destruir para eles ficarem sem lugar. Às vezes. Mas outras vezes não.
Por que preocupado? E eu quero vocês assim, falando, tá? Não é pra ficar com vergonha, ah, será que eu vou falar errado, tá certo? Eu quero vocês falando, que é pra gente desenvolver. Por que eu tô falando pra colega que às vezes nem sempre é assim, nem sempre a célula tem que mover? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto vocês pensam, deixa aqui pegar uma coisa. Ah, tá! Agora tem meu kit, professora 2026. Vocês estão com calor? Pessoal, vamos lá, ó. Então aqui nós temos linfócito T. E esse linfócito T, ele vai mediar a imunidade adaptativa celular. Bom, quando a gente fala de linfócito T, olhando aqui na imagem, o que a gente observa? Que nós temos dois tipos. Nós temos o linfócito T CD4 e o linfócito L. E o linfócito T CD8. Só assim por curiosidade, né? Assim, a título de organização, a célula linfócito T, CD4 e CD8 são marcadores fenotípicos, é como se fosse a identidade da célula. Lá na superfície desse linfócito aqui, ó, esse linfócito ele expressa uma molécula chamada CD4. Isso caracteriza essa célula como CD4. O mais que eu coloco aqui significa que essa célula está expressando CD4. CD8 é a mesma coisa, a célula é linfócito T, tá? O CD8 é porque esse linfócito T aqui expressa o CD8 na superfície, expressa esse marcador fenotípico e por isso que ele tem um sinalzinho de positivo, certo? E o que diferencia aqui, pessoal? Exemplo, quando que numa resposta celular eu vou ter a atuação do TCD4 e quando vai ser do TCD8? Eu estou escutando um murmurinho aí, quero escutar alto, sem medo de ser feliz. Vai, pré-carnaval já, gente. O TCD8 mata e o TCD4 fagocita. E ele orquestra também. Calma. Quando que o TCD4 vai matar? Ou o TCD4 vai... O que você falou? Vai fagocitar. Quando ele vai fagocitar? Quando ele conseguiu, eu acho que quando for... Pergunta. O TCD4 ele vai fagocitar? Não. O que ele vai fazer? Apresentar antígeno? Ele vai, calma, chegamos lá. O TCD4 ele vai produzir citocinas, muito bem. Então o TCD4 quando ativado, ele vai... Quando que ele vai ser ativado? Vocês podem olhar a imagem também. A imagem nós traz bastante informação. Eu até gosto de trabalhar com a imagem porque eu acho assim que o aluno ele entende a imagem e fica mais fácil para desenvolver. Laira, por favor, flamenguista. Laira, flamenguista. Diga, quando? Quando que o linfócito TCD4
Não vai falar quando ele for ativado, tá? Só comentando. Quando ele vai ser ativado, esse declaro? Outra característica que nós vamos colocar aqui, ó, é que é agora muito celular. Certo? Ó. Antes da produção e secreção da citocina, ele precisa de um sinalizador. Esse sinalizador ele é feito pelas células dendríticas que capturam os sinais do anticorpo, do micro-organismo. Aí tem a comunicação dos linfócitos de auxiliar, das células dendríticas, e ela vai identificar o tipo de citocina que vai Que ele tem que secretar. o organismo, isso, para que ela possa mandar o sinal para o macrófago e para que depois ela venha e fagocite ele. Tá, perfeito. Perfeito. No início eu vou falando uma linguagem bem basicazinha para vocês entenderem, tá? E aí depois a gente vai melhorando para os termos mais técnicos. Perfeito, perfeito. Corretíssimo o que você falou. Vamos lá sistematizando aqui o que a gente está falando. Então, nós temos a imunidade adaptativa celular, que é mediada pelos linfócitos T. Lembrando que esses linfócitos T, eles irão atuar na presença de patógeno intracelular, diferente do linfócito B, que é contra patógeno extracelular. E quando eu falo de linfócito T, eu tenho duas populações, TCD4 e TCD8. O TCD4, observem a imagem, ele vai atuar contra patógenos intracelulares que estão dentro de vesícula. O TCD8, ele vai atuar contra patógenos intracelulares que estão fora de vesícula. Olhem a imagem. Consegue? Opa, quem não está conseguindo? Quem não está conseguindo? Agora consegue. Eu tenho dificuldade quando eu estou lá no fundão. Observem aqui, ó. Então, o TCD4 é chamado de T auxiliar, porque ele vai auxiliar outras células, ele vai ajudar. Como ele faz isso? Através da secreção de citocinas. O TCD8, chamado de citotóxico, por quê? Porque ele vai matar a célula, e nós vamos dizer que não é qualquer célula que ele sai matando, mas enfim, vejam que o TCD4, ele vai atuar aqui, ó. O patógeno, ele é intracelular, mas ele está dentro de vesícula. E ele está dentro de vesícula exatamente porque é um patógeno que foi fagocitado. E aqui vamos destacar um ponto muito importante, um grupo celular muito importante, que são as APCs. Quem leu sobre APCs? O que são APCs? APCs são células apresentadoras de células apresentadoras de antígeno, muito bem. E é aí que nós temos as células dendríticas, é aqui que nós temos os macrófagos, e é aqui que nós temos também os linfócitos B. São as três principais células apresentadoras de antígeno. Quais são as características? Qual que é a função de uma célula apresentadora de antígeno grupo 5? O que ela faz? Célula apresentadora de antígeno. Ela vai pegar um pedaço do antígeno e, como se fosse encaminhar por meio do MHC2 para a célula. Bruno, né? Tiago. Tiago, quase, ó. Bruno, Tiago. Tiago, vamos lá. Ela vai pegar um pedaço desse antígeno. Para ela pegar um pedaço desse antígeno, o que ela tem que fazer antes? Vamos pensar lá na imunidade, a célula dendrítica macrófaga, imunidade inata. E aí? Eu sempre brinco assim. Certa vez, em algum ano, eu tinha um aluno bem bonitão. E ele saía pegando geral, né?
apelidaram esse aluno de macrófago. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei revoltada porque eu deram o apelido de macrófago. Por quê? O macrófago, ele não sai por aí fagocitando tudo que ele encontra pela frente. Ele é seletivo. Certo? Então lembre-se disso, tá? Nada de ninguém, já estou se intitulando como macrófago aí no fundo, né? Eu estou vendo. Onde eu quero chegar com isso, pessoal, é que a primeira fase da resposta imunológica, independente de ser inata, independente de ser adaptativa, a primeira fase é o reconhecimento. O macrófago, para ele fagocitar e ter lá o antígeno, o primeiro ponto, ele vai reconhecer esse antígeno. Então, toda APC tem a capacidade de reconhecer o antígeno através de receptores de membrana. Após, fagocita, e essa APC vai processar. Esse evento significa que vai pegar a proteína, vai fragmentar essa proteína, gerando os peptídeos antigênicos. E depois essa APC vai lá na superfície e apresenta peptídeo antigênico para o TCD4. E olha que legal, pessoal. Nós paramos onde? Qual grupo? Eu já me perdi. 5? Tá. 6. Essa parte de apresentação de peptídeo antigênico, estudaram alguma coisa sobre? Não recorda? Grupo 6, grupo 1, estudaram alguma coisa sobre? Não. Eu vi alguma coisa Por alto. Vamos lá. Por alto. Tinha a expansão clonal? Não. Ainda não. Não. Tudo bem, então não vou falar sobre agora. Eu só vou falar o seguinte. Que quando essa APC apresenta esse peptídeo antigênico, tem moléculas específicas para realizar essa apresentação de peptídeo antigênico. Vocês irão estudar sobre moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC. MHC classe 1 e MHC classe 2. O TCD4, ele vai ser ativado na presença de peptídeo antigênico mais MHC classe 2. Muito bem. O TCD8, ele vai ser ativado na presença de peptídeo antigênico mais MHC classe 1. Muito bem. Na prova, eu até falo assim para os alunos fazerem uma colinha. Mentira, eu não falo isso não. CD4, sempre em ordem crescente, ó. CD8. Desse lado aqui, coloca MHC classe 1. MHC classe 2. Certo? Fez isso, sempre do menor para o maior, esse com esse com esse. Tá? MHC classe 2 apresenta peptídeo antigênico para TCD4, MHC classe 1 apresenta peptídeo antigênico para TCD8. Então vamos lá. O TCD4, então, vai reconhecer esse peptídeo antigênico apresentado via MHC classe 2, ele vai ser ativado, ele vai entrar em processo de diferenciação, então nós vamos ter o TCD4 efetor e o TCD4 de memória. E esse TCD4 ele tem como função? O que ele faz? Produzir citocinas, muito bem. Então o CD4 vai produzir as citocinas. Quando fala em citocinas, alguém aqui já conhece alguma? Porque tem várias, são várias citocinas. Quimiocinas, IL quem? Interleucinas, mais interleucinas e L quais?
IL-2, IL-1, TNF-alfa, interferon gama, uma galera. Tudo que vocês encontrarem por aí no livro, tudo isso é citocina, certo? Nós temos várias citocinas e não esqueçam que essas citocinas elas atuam regulando a resposta imunológica. Ora estimulando, ora inibindo, depende do contexto, depende do alvo, da célula-alvo. Beleza? Perfeito. Só que o livro, cadê o livro? Cadê? Ah tá, porque eu dei zoom aqui. Deixa eu tirar da lupa. Aí aqui tá dando como exemplo aqui. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu vou até usar o laser aqui, que aí todo mundo acompanha. Deixa eu botar o laser. Olha só o que aconteceu para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica dessa resposta. O macrófago é aquela célula. E o porquê grupo 4 nem sempre vai morrer, tá? Porque nem sempre vai morrer a célula. Vamos lá entender. Tá aqui, ó, macrófago. Já falamos sobre macrófago, vocês estudaram lá no primeiro ano, macrófago. É uma célula tecidual, tá lá no tecido conjuntivo, linda, maravilhosa, né, produzido na medula óssea, depois veio para a corrente sanguínea como monócito, migrou para o tecido, né, tá lá o macrófago. Pronto, chega. O macrófago, como eu disse para vocês, tem aqui na superfície dele vários receptores de reconhecimento de padrões moleculares. Vou resumir como receptores de reconhecimento de patógeno. Tá lá, fagocitou, reconheceu, fagocitou e vai formar uma vesícula que a gente chama de como é o nome da vesícula? Biologia celular, vamos lá? Biologia celular tá bem aqui, ó. Primeiro ano, pertinho, do lado, vai. O lisossomo se funde com forma o fagolisossomo. Gente, quando forma esse fagolisossomo, o fagolisossomo ele é rico em enzimas digestivas e outras substâncias que vão atuar na destruição desse patógeno que foi fagocitado. Só que o macrófago, pessoal, ele não tem como função apenas a fagocitose. A fagocitose é a função primária dele. Além disso, o macrófago, como nós já estudamos, ele é uma célula apresentadora de antígeno. Então, ele que está lá no tecido, quando ele reconhece, ele vai ser ativado, ele entra na circulação linfática e vai. Para onde? Para um local onde o linfócito TCD4 está armazenado. Quando chega lá, ele vai exercer a função de célula apresentadora de antígeno, porque enquanto ele está viajando, né, até chegar no linfócito T, o que está acontecendo? Ele está secretando citocinas pró-inflamatórias, chamando mais leucócitos para aquele local, estimulando a inflamação. E ele também está fazendo o que? A fragmentação dessa proteína antigênica, de forma que, quando ele chegar lá na casinha onde está o linfócito TCD4, ele vai realizar a apresentação do peptídeo antigênico. É isso mesmo, ó. Ele pega um fragmento do antígeno e apresenta para o TCD4. TCD4, por sua vez, vai reconhecer, olha aí, ó, novamente reconhecimento. Ele vai reconhecer e após reconhecer, ele vai ser ativado. Uma vez que ele é ativado, vai ter todo aquele processo de diferenciação, beleza. Mas o T efetor vai secretar citocinas. Essas citocinas vão atuar no macrófago. Vou dar exemplo, interferon gama. O interferon gama é uma citocina que, quando atua aqui no macrófago, vai potencializar o macrófago, tá? Me mostrem que vocês não são geração Nutella, que vocês assistiram aquele desenho chamado Popeye. Vocês acreditam
acredito que uma vez, uma turma, ninguém tinha assistido Popeye, eu fiquei me sentindo muito velhinha, muito idosa. Quem assistiu Popeye aqui? Show de bola. O que acontece com o Popeye quando ele come o espinafre? Muito bem. A mesma coisa acontece com o macrófago quando ele recebe, quando ele reconhece essa citocina chamada interferon gama. Ele fica mais potente na fagocitose, ou seja, mais potente na destruição desse micro-organismo que ele fagocitou, certo? Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Lá na resposta tumoral T dependente, por exemplo, quem vai fazer essa apresentação de peptídeo antigênico para o TCD4 é o linfócito B. E aí, quando o linfócito T reconhece, recebe todos os estímulos necessários, ele vai liberar citocinas e essas citocinas vão ativar o linfócito B. E aí, o linfócito B, dependendo da citocina que ele recebe, ele vai produzir IgG, ele vai produzir IgA, ele vai produzir IgE, certo? E assim são exemplos de como esse linfócito TCD4 atua na resposta imunológica. Ok? Muito bem. Foi 1, 2, 3, foi 4, foi 5, não me perdi todas, 6. Vamos lá, 6. E o TCD8? Como é que está o TCD8 nessa história? Como é que está o TCD8 nessa história? Ele é um citotóxico. Ele é o citotóxico. Show. O que mais? E ele vai agir eliminando as células quando perceber que tem que fazer a morte celular. Quando aquele organismo já não tem como a resposta humoral alcançar ele e está fora de vez em Calma aí. Você disse assim, quando a humoral não conseguir, mas é porque a humoral vai atuar de um jeito. E a... Pergunto para grupo 1. Pergunto para o grupo 1. Em que situação nós vamos ter a atuação de um linfócito T citotóxico? Quando? Quando? Quando que isso acontece, princesa? Qual é o patógeno que é um parasita intracelular obrigatório? Um vírus. Isso. Então, também tem bactérias que são intracelulares, show de bola. Mas o mais clássico é ali, ó. Por isso que vocês estão vendo aquele patógeno livre no citosol, fora de vesícula. Porque o vírus ele tem a capacidade de infectar a célula. Então, basicamente, o TCD8 ele é o mecanismo mais eficiente da imunidade adquirida na defesa antiviral e também em células tumorais. O mecanismo, pessoal, é super parecido. Então, essa célula, que pode ser qualquer célula nucleada, tá certo, Melissa? Qualquer célula nucleada, vai fazer o processamento desse antígeno, vai apresentar via MHC classe 1 e o TCD8, por sua vez, faz o que? Grupo 3? Libera grânulos. No grupo 3, vocês? Ué, perderam a identidade de vocês? O que o TCD8 vai fazer? Vai liberar o que? Purpurina? O que o TCD8 vai liberar? Hã? Granzimas. E mais o que? Perfurinas, show de bola. O TCD8 ele vai liberar grânulos citotóxicos. Mais precisamente, ele libera perfurinas que vão formar poros, que vão induzir poros na membrana da célula alvo. E através desses poros, as granzimas entram e ativam a via de apoptose celular e a célula morre, certo? Além disso, o TCD8 ele também secreta citocinas.
A função primária dele é a morte celular, mas ele também secreta citocinas. Eu tô louca para chegar numa fase com vocês, mas eu preciso falar sobre isso aqui. Vamos lá? Essa é a segundo tópico que eu passei para vocês, não é verdade? Show de bola, show de bola. Quero ouvir mais o grupo 4. Grupo 4, olhando a imagem, olhando as anotações de vocês, o que está acontecendo na fase de... para ficar mais organizadinho, vamos falar somente do linfócito B, tá? Porque se a gente ficar falando de forma paralela, como é no início, aí algumas pessoas vão ficar confusas. Então, nós vamos falar das fases da resposta imune adaptativa, ou seja, são fases que são comuns, vai acontecer tanto na resposta humoral quanto na resposta celular. Porém, para ficar mais organizado, nós vamos falar somente dessa resposta humoral. Tá aqui, ó, mediada pelos linfócitos B. Vamos lá? Grupo 4 inicia. Cada grupo vai ficar com uma fase. Então, eu vou chamar de forma aleatória. Para quê? Para induzir que cada grupo preste atenção no que o colega está falando. Tá bom? Play, grupo 4. Calma, devagar, muita gente falando ao mesmo tempo. Oi. Embaixo. Bernardo. Tchau. Tchau. Queimou a largada. Voltamos. Sossegue. Reconhece o antígeno livre. Através de quê? Através de APC? O linfócito B precisa de APC para reconhecer o antígeno livre? Não. Por quê? Por quê? Grupo 4, bora? Que fracasso é esse, grupo 4? Bora reagir, grupo 4. Por quê? Bandeira de paz, não é quê? Ok, pedindo bandeira branca, grupo 1. O que está acontecendo aqui, ó? Foca na imagem, grupo 4. Aqui tem a PC, apresentando para o linfócito B. O que está acontecendo aqui? Aí, professora, é quando... Peraí, deixa eu ver se eu consigo organizar. Quando entra o antígeno, né? Aí os plasmócitos, ele vai... Esse linfócito Já tem plasmócito aqui? Não. O linfócito B, ele vai... Esse B é o quê? É virgem ou é rodado? É virgem. E o que significa grupo 1, grupo 2? O que significa ser virgem? Não recebeu o antígeno? Nunca reconheceu o antígeno, pessoal. É o linfócito que nunca teve contato com o antígeno. Foi produzido na medula óssea, maturou, tudo bonitinho, entrou na circulação e migrou para os órgãos linfóides secundários. E lá ele fica armazenado. Virgem. Nunca teve contato. Certo? Isso é muito importante dentro da resposta. Perfeito. E agora? O virgem está aqui. O que está acontecendo com o virgem? Linfócito de virgem. Contato. Como está acontecendo esse contato? Como que é o seu nome mesmo? Luan. Caramba, eu lembrava. Luan, você estava aqui, ó. Por isso você me confundiu. Luan, como é que está acontecendo esse reconhecimento ali? É direto. Através de quê? Alguém falou sobre isso na hora de Receptores. Quais são esses receptores? Quem são esses receptores? BCR. BCR, receptor
célula B. BCE, receptor célula B. Quem é esse receptor? Uma imunoglobulina. Uma imunoglobulina. Qual? Não, a primeira é o IgM. Pessoal, no nosso organismo, bora lá. No nosso organismo, nós podemos encontrar anticorpos, né, imunoglobulinas, em duas formas. Como anticorpo de membrana e na sua forma solúvel. Não, as duas são proteínas. Só que uma é proteína de membrana e a outra é solúvel. Significa que é secretada, está lá na circulação. Quando a gente fala de anticorpo de membrana, nós temos duas classes, IgM e IgD. IgM e IgD. Então, o linfócito B virgem, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, são anticorpos de membrana, IgM e IgD. São essas moléculas que irão reconhecer esse patógeno extracelular. Certo? Perfeito. Reconheceu. E agora, grupo 3? Peraí. Tá 4, grupo 5. E agora? Tá lá. Fase de reconhecimento. Então, na fase de reconhecimento, nós já vimos que o linfócito B virgem, através dos seus receptores de membrana, IgM e IgD, irão reconhecer esse patógeno extracelular. E o que acontece a partir daí? Não, você já falou muito. Bruno, não, Thiago. Era só, sabia? Ano passado você me chamava de Bruno também. É, você tem a cara de Bruno. Não sei porquê. Ele vai entrar em expansão clonal, mas para ele entrar em expansão clonal, o que vai acontecer com ele antes? Aí o fagosto que reconhece, ele vai entrar em mitose e vai liberar as informações. Mitose, ó, quando a gente fala de mitose, expansão clonal e proliferação, é tudo a mesma coisa, tá? Olha lá, ó. Qual que é a segunda fase? Ativação. Ativação. Então, nesse processo de ativação, tá aqui, ó, nós temos dois eventos. Então, o linfócito, ele reconhece, após ele reconhecer, ele vai ser ativado. Quando ele é ativado, ele entra em expansão clonal, que nada mais é do que a mitose, né? Ele começa a se proliferar, só que aí ele vai se diferenciar. Nesse processo de diferenciação, o grupo 3, o que acontece? Mais precisamente os colegas que estão mexendo no celular, o que acontece? Com a camiseta da muralha e a camiseta da medicina. O que acontece? Dupla do celular. O que acontece? Bora? O que acontece? Claro que não sabe, você está mexendo no celular. Mas continua no grupo, vai. O que acontece? O que acontece após o que, professor? Só para retomar isso. Você quer a parte da diferenciação? Uhum. O que acontece na diferenciação? Do linfócito B, ele vai se diferenciar para plasmócito perfeito após o reconhecimento do antígeno. Ele vai ser específico. Não seria isso? Plasmócito e o linfócito B de memória. E o linfócito B de memória, certo? É aquela, né, analogia que eu já fiz aqui na turma com vocês. Tipo assim, todo mundo ali tem o mesmo objetivo, é como se fosse um time de futebol, mas cada um vai ter a sua função. Então, nesse processo de diferenciação, eu tenho o linfócito que vai se diferenciar em linfócito efetor e linfócito de memória. Muito bem. 3, 1. Próxima fase. O que vai acontecer? Próxima fase. Ó. A eliminação do antígeno. Sim, sim. Como que o linfócito B vai eliminar o antígeno? Ele vai produzir os plasmócitos, vão produzir os anticorpos. Perfeito. Os plasmócitos vão produzir os anticorpos. E aí? Grupo 6. De novo. Produzir os anticorpos. Produzir os anticorpos. Como é que os anticorpos irão eliminar o antígeno? Eles vão se ligar uma vez uma toxina e vai ocorrer a neutralização.
Perfeito. Além da neutralização, aí entra tudo aquilo que o Alexandre no início falou. Eu falei, calma, calma. Então, esse anticorpo aqui, ó, ele vai neutralizar o patógeno. Ele vai fazer um processo chamado de opsonização fagocitose. Ele vai ativar o sistema complemento. Se for uma IgE, por exemplo, vai se ligar a receptores específicos na superfície de mastócito, eosinófilo, basófilos. Então, os anticorpos eles vão atuar através de diferentes mecanismos para eliminar esse antígeno, certo? Grupo 5. Grupo 5. Eliminou o patógeno. E aí, o que acontece agora? Aí a morte celular. Vai entrar quem? Vai entrar em apoptose. Quais células? Pô, sem medo, ó. Não fica intimidado, não. Sem medo, vai. Quais células que vão entrar em apoptose? Células infectadas. As efetórias. Ah, é? Células infectadas por vírus. Tiago, nós estamos falando somente de patógeno extracelular. Como é que do nada brotou um vírus na nossa resposta humoral? Me conta. É todas as células que entraram em expansão clonal. Perfeito, meus amores. Essa curvinha tá aqui, ó. Olha a curva. A curva não está aí à toa. Ela faz uma correlação com essas células que entraram em expansão clonal, que se multiplicaram, e após a eliminação do antígeno está lá, ó, a fase de contração. Então essas células efetoras, elas entram em apoptose, de forma que o organismo possa restabelecer o seu equilíbrio. Por isso que a curva declina, ó. Apoptose. As células que entraram em expansão sobrevive apenas quem? Grupo 2. Memória. Células de memória. Muito bem. Muito bem. E pra gente encerrar. Cadê? Não. Essa figura é horrível. Eu acho que ela é da 6ª edição, 7ª edição do Atlas. Mas enfim, tudo que nós falamos ali naquela imagem, meus amores, representa isso aqui, ó. A resposta primária. Certo? Resposta primária. Agora, grupo 2, ainda em vocês, grupo 2, vocês participaram um pouco na aula de hoje. Grupo 2. Depois de 4 meses, o sistema imunológico ele foi exposto ao mesmo antígeno extracelular. Só que agora, quem vai atuar não é mais um linfócito virgem, de uma célula de memória. Por quê? Porque a imunidade adaptativa foi ativada. Quando a imunidade adaptativa é ativada, gera memória imunológica. E quais são as vantagens e quais são as características de uma resposta humoral secundária grupo 2? A redução do tempo da inflamação ou uma resposta mais intensa. Calma. Redução do tempo de inflamação. O que é inflamação? Resposta do sistema. Sabia que inflamação é imunidade inata? Não sabia. Agora sei. Imunidade inata. Imunidade inata. Lá na fase inicial, quando o macrófago é ativado, que ele vai liberar mediadores inflamatórios, recrutando mais leucócitos para o local. Aquilo ali é inflamação. Aqui, não que não esteja acontecendo, tá? Só que aqui nós estamos numa fase. Olhando ali, a nível de linfócito B, ali a nível de componentes da imunidade humoral, quais são as características, quais são as vantagens dessa resposta secundária? Anticorpos mais rápido e maior sugestivo. Na prova de vocês, geralmente eu coloco assim. Resposta humoral primária e secundária, ela vai se diferenciar a nível qualitativo e quantitativo. Justifique. Qualitativamente e quantitativamente. Estou esperando. Mais, melhor.
mais e melhor. Explique, porque na prova com essa resposta. Na prova com essa resposta é o 0,1. Por quê? Por que quantitativo? Olhem lá a curva. Exatamente. Então, na resposta secundária, nós temos uma produção mais rápida, porque a resposta primária, observem lá, para o linfócito B virgem produzir uma média de 7 dias para produzir anticorpos. Já na resposta secundária, uma média de 3 dias. Então, nós temos uma resposta mais rápida. Tá? Olha a produção. A produção é maior porque já tem essa memória imunológica. E qualitativamente, porque aqui nós já temos a secreção de um anticorpo que é mais específico. Na aula passada, eu falei para vocês, ó, o linfócito B virgem, quando ele é ativado, toda vez que um B virgem ele é ativado, a primeira classe de anticorpo que ele produz é IgM, que caracteriza uma resposta, né, uma infecção aguda, uma resposta primária. Na secundária, não. Tá? Então, na secundária, quando uma B de memória é ativada, de cara, ela já vai liberar IgG, dependendo se foi o linfo ou alérgeno, IgE, se foi mucosa, IgA, certo? Então, nós temos uma resposta humoral mais especializada. Tudo bem? Pessoal, eu adoraria dar para vocês, assim, 5 minutinhos. Meu Deus, você já ligou pra ele? Filha, paciência, o momento é do lado, meus alunos estão tudo olhando pra mim. Tá, beijinho. Quando terminar que eu ligo pra você, tá bom? Beijo. Pessoal, só tenho telefone em sala quando são os meus filhos, tá? Não é como eu vou fazer isso aqui não, só porque ela tá na escola. Tá, eu adoraria dar 5 minutinhos, 10 minutinhos de intervalo para vocês, mas a nossa aula já está quase acabando e agora nós vamos acelerar. Vamos acelerar. Eu vou cronometrar o tempo. Cada grupo vai ter 30 segundos para escolher uma resposta. Cronômetro, sou cega, se não olhar assim, cronômetro. É claro que nós vamos começar pelo grupo. Não. Vocês começaram, é um agora, bora lá. Bora lá. Todo mundo tá voltando. Não, 30 segundos é muito. 15 segundos. Ó, se o grupo 1 errar, passa pro grupo 2, 3, 4, presta atenção. Grupo 1 valendo. Onze, 12, 13, 14. Parou. Qual? C. Justifique. Justifique. Por que a A está errada? É da adaptativa. Por quê? A imunidade inata não é altamente específica. Porque lá vai ter o primeiro contato, né, com o antígeno. E o que vai te imediato lá são as células do tecido que estão lá. Tanto o macrófago, os mastócitos e as células dendríticas. E o conjunto deles vão trabalhar que vão poder chamar, podemos dizer, criar os neutrófilos depois. Pessoal, a especificidade ela está totalmente associada com a diversidade de receptores. A imunidade inata, ela não é altamente específica, porque ela tem uma diversidade limitada de receptores, e isso limita o reconhecimento dela, certo? Então, não é a A. A B. A B não é característica, se alguém marcasse essa, é para a lista negra. C. Oi.
D? Não tem expansão clonal na imunidade inata. Isso é uma característica apenas de linfócitos. E também não característica da imunidade inata. Muito bem. Nós temos aqui correta. A resposta C é uma resposta rápida, porque os seus mecanismos já estão prontos, né? O indivíduo já nasce com ela, nossa primeira linha de defesa, e ela é pouco específica exatamente porque eu expliquei para vocês. Ela tem uma diversidade limitada de receptores na superfície celular. Agora vamos lá, grupo. Agora eu vou dar 5 segundos para o grupo 2. 5 segundos, sem moleza. B? B de bola? Não. D? D de dado. Tá muito fácil, deixa eu passar, senão também a gente não chega no final. Agora deixa eu ver quanto tempo. Tá. 15 segundos. Não, 10 segundos. Ah, muito fácil, passar uma semana estudando. Vai, grupo 3, bora. Parou, grupo C, 3. Ai, não, próximo, não foi a minha resposta. Café foi esse. Vai, grupo 3. Grupo 3, vai. Grupo 3. Eita, outra coisa muito importante, peraí, pessoal. Alô? Eu tava apoiando o papo, ela empurrou dela pra cá, aí ela ficou com 70% da mesa. E eu fiquei E aí, grupo 3? C de novo. Droga. É isso, é droga. Não vou mais nem fazer a prova. Fiquei revoltada agora com uma coisa que eu vi ali no meu slide. Pessoal, é porque o chat ele só coloca C, que ótimo. Vou fazer um tempão pra botar pessoal, a parte da brincadeira que contém verdade, já brincadeira. Sempre no final da aula vou fazer, tá? Trazer algumas questões para a gente interagir um pouquinho, para dar uma acordada aí no final da aula. Continue estudando. Próximo passo agora, eu vou colocar várias questões, umas 20 questões, tanto do primeiro capítulo, mas também vamos avançar. Tem feriado de carnaval, sábado quem gosta de carnaval vai curtir o bloco do Badinho, mas depois vão também estudar, porque quando voltar tem um batidão. Então nós já vamos entrar também na parte de células, do sistema imunológico, e também nós já vamos pegar a imunidade inata. A imunidade inata é um pouquinho mais puxadinha, então na próxima aula provavelmente a gente continue trabalhando ali primeiro capítulo e células, que eu já faço uma introdução à imunidade inata, porque lá na imunidade inata nós já vamos trabalhar a inflamação.
Esse ano, mais uma vez, infelizmente, eu não consegui associar inflamação com a patologia. Então, basicamente, vocês vão estudar a inflamação aqui comigo, mecanismos moleculares e celulares, e depois aspectos clínicos da inflamação com a professora Sandra lá na N3. Certo? Então, ficamos combinados dessa forma. Deixa eu fazer aqui a...